Então tá, gurizada, vamos repercutir as duas goleadas do Inter, classificado às oitavas da Sul-Americana 5-1 sobre o 9 de outubro, e do Grêmio, campeão da Recopa, tricampeão da Recopa, 5-0 no Glória. E o que isso pode significar no futuro, esse futuro próximo do Inter na Série A, do Grêmio na Série B, 2 jogos fora de casa, esquema tático do Roger. Boa tarde a todos vocês sintonizados na Band TV e no Rio Grande do Sul, e live no YouTube, onde tem enquete interativa e a gente convida você para participar e votar conosco. Onde o Inter pode chegar na Sul-Americana? Vocês não imaginam a minha curiosidade para a votação do Fabiano Baldasso, porque o limite que está ali na Copa Sul-Americana é campeão. Mas eu estou imaginando que o Baldasso talvez consiga ultrapassar este limite. Aí estão as 5 alternativas: campeão, será finalista, vai até as semifinais, quartas de final, ou se será eliminado nas oitavas. Aliás, o sorteio do adversário colorado será na próxima sexta-feira. O Inter fez 5, o Inter vai adiante. Fabiano Baldasso. Eu vou dizer uma coisa para vocês. A minha participação hoje para falar do Internacional aqui é de agradecimento. Né? Ontem não foi uma grande partida do Inter, não. Não foi uma grande partida. O Inter ontem, boa parte da partida estava nervoso, estava confuso, estava afobado. Não foi uma grande partida do Internacional. O Inter não conseguiu jogar pelos lados do campo. Wanderson bem marcado, Bustos bem marcado. O Inter teve dificuldades na partida de ontem, mas acabou solucionando os seus problemas. Mas a minha primeira participação aqui é para agradecer Mano Menezes por ter devolvido o Internacional para sua torcida. Esse Internacional da torcida do Inter tinha sido retirado com decisões equivocadas, né? Quase que inconsequentes por parte da direção durante 1 ano e 4 meses. Mano Menezes devolveu o Internacional para sua torcida. Aqui neste programa, nessa cadeira aqui do lado, o Mano Menezes, quando perguntado pelo César Cidade Dias sobre Dourado e Edenilson, que eram jogadores que estavam sendo massacrados cruelmente por parte da torcida, o seu Mano Menezes proferiu a seguinte frase: bom jogador, tu não descarta. Bom jogador, tu recupera. Obrigado, Mano Menezes, por passar por cima de parte da torcida que execrava esses 2 grandes jogadores, por passar por cima da direção do Inter, que descartava e botava o Dourado no mercado como se fosse um saco de batatas para negócio. Então, muito obrigado, Mano Menezes, por devolver a minha alegria de ser colorado. Revigorada a associação dos admiradores de Mano Menezes, vem firme e forte agora que o Mano levou o Inter às oitavas da Sul-Americana. Ribeiro Neto. Olha, foi uma bela vitória sobre a Juventus da Itália ontem. E isso realmente Por que merece. Isso, cara? Tá desqualificando a vitória do Inter? O melhor time desqualificando. Repara, Medina, 2 empates, pré-temporada. Jogadores que escolheu, 2 empates. Mano Menezes, 3 vitórias e 1 empate fora de casa, garfado no pênalti. E aí tu vai desqualificar? Não, não tô desqualificando, eu tô querendo só colocar as coisas no seu devido lugar. Como é que o Mano vai ganhar da Juventus se o Inter não joga contra a Juventus? É verdade. É mais difícil, é mais difícil, né? Então para de criticar a associação. A primeira parte do Baldasso, lúcida, né? Ele realmente leu as dificuldades que o Inter teve. O primeiro tempo do Internacional, por mais que tenha chegado muitas vezes perto do gol adversário, se tu pegar o scout do jogo, tu te assusta, né? Porque o Internacional teve quase o mesmo número de finalizações a gol do 9 de outubro. Então o Inter teve dificuldades. E eu estava comentando o jogo ontem na Bandeirantes, e assim, ó, o Dourado, que fez uma partida iluminada, maravilha, eu gosto muito pessoalmente do Dourado, acho um cara muito legal. Meu Deus, tu vai criticar o Rodrigo Dourado? Não, eu só estou dizendo que no primeiro tempo o Inter teve dificuldades, porque o Dourado, assim como todo Vamos time... ouvir o JB falando agora. João Batista Filho, a sua análise sobre... Desculpa, Ribeiro Neto, desculpa. Conclui a tua frase. Não é... Algumas coisas não pode acontecer nesse programa. Eu tenho um senso assim de educação ainda, eu tenho um senso de educação ainda, mas eu tô tentando controlar. Tá tentando te ajudar. Não, cara, não, Mas cara, tu vai criticar o Dourado com 3 gols, cara. Mas eu tô falando bem do Dourado. Sim, e aí... Como pessoa. E aí o Dourado e o Edenilson e o Depena tiveram problemas muito causados pela ansiedade. O Inter acelerou o jogo demais. E se quem viu o jogo, viu que no primeiro tempo o tímido, né? Tímido no YouTube passeou pelo meio campo, construiu contra-ataques perigosíssimos. Cara, tu fez. Então, Ribeiro, eu quero te ajudar. Eu quero te ajudar porque eu te conheço há 20 anos e, embora não pareça para as pessoas, eu gosto de ti. Ribeiro, tu elogiou o Inter, que ganhou de 5-1 por 4 segundos.
E tu tá há 3 minutos criticando o Internacional. eu estou Não é criticando, possível um mas negócio mas eu desse. estou Não é fazendo- possível. Olha só, Baldassi, como tu está sendo injusto. Eu estou sublinhando exatamente o que tu disseste no início da tua explanação. Não, mas é que tu falou o Inter que teve o dificuldades. tu passeou no meio campo. É assim, É, no meio campo, pode o ter Inter sido estava um pouco. desorganizado, era Deus Tava, ará, no estava assim, primeiro tempo tá tava bem, um Ribeiro, pouco, tá bem. tava um Vamos pouco. lá, Mas JB, depois construiu a vitória com naturalidade. confio que tu devolva a lucidez a esse espaço. Não, eu acho, como sempre, que o problema é da condução do programa. Não que eu queira puxar teu tapete. Mas tu sabe, Meneghete, tu sabe. Primeiro tinha que falar o Baldassi, que é o quê? O Colorado. Depois fala tu, depois falo eu, o César. Se bobear, bota o Pedro, quem sabe resgata o Tiger, que tá sem voz em casa. E aí depois o Ribeiro, que a gente diz, deu, a gente avaliou o jogo, agora vem o Ribeiro com as suas amarguras. É assim, se eu fosse o comandante do programa, que não sou, infelizmente, eu faria isso. Mas tudo bem. Vamos lá. Agora tu lembrou o Jorge Jesus. O Jorge Jesus, que o cara tá lá empregado, lá, o português. E só falta tu dar prazo. Ó, se me derem, até o dia 20 eu tô liberado. Até o aí, dia disse 20 eu tô. Jorge Jesus. Caráter zero, mas tudo bem. Sobre o jogo, o que é que tu tem para dizer? Sobre o isso jogo aí. que eu tenho pra dizer. Nós estamos aqui para analisar futebol, né? Tá, vamos lá. Foi uma vitória, foi uma classificação, na verdade, tranquila, muito mais pelo jogo de lá, e aí tu tinhas razão, Meneghete, o teu palpite estava legal. Não. Eu vou embora, Baldassi. Eu posso falar? Pode, pelo amor de Deus. Ô César fala. Cidade, tu estavas em live no teu canal do YouTube, César Eu vi Cidade Dias tudo, falando de vi Grêmio. tudo. E aí tu não viu o jogo. Eu vi tudo. Foi uma classificação tranquila, muito mais pelo jogo de lá do que pelo jogo de cá no primeiro tempo. Porque eles já saíram perdendo lá, o Independiente saiu vencendo e tal, e aí todo mundo já estava relaxado, tranquilo. O Inter faz um gol, toma um gol numa falha individual do René, que tem crédito porque começou jogando bem, mas não pode. Esse é o tipo de jogo que ele seria marcado, não foi ainda bem com essa situação. Eu quero destacar aqui algumas questões. Primeiro, Beneguete, tu tinhas razão quando recentemente tu me repreendeu dizendo o seguinte: a grande virtude do time do Mano Menezes é que ele não faz um tic-tac, tacatica e é uma posse de bola improdutiva. Você vai me dizer, o Inter ainda tem algum problema de finalização? E tem, a gente vai falar aqui. A grande diferença é que com o Mano Menezes tem uma maneira de jogar. Tu sabe que o lateral vai passar, que o meia vai voltar, que o volante aparece, movimento coordenado. Essa é a grande diferença da pelada no final de ano, do time da Band no torneio da KTO, que cada um ia para um lado. Não, são movimentos coordenados. Existe uma forma de jogar com o Mano Menezes, existe uma maneira de colocar essa bola lá e a bola vai para ataque. O único detalhe, aí depois eu vou individualmente nos jogadores, eu quero falar sobre isso, para mim, eu não vou ser tão simplista como o Ribeiro, que é chutar bem ou mal. Não. Primeiro, é chute, mas também é como a bola chega, isso é mecânica de jogo, como a bola chega para finalização. Mas são ajustes e o Mano vai chegar lá. Só um pouquinho antes do Cezinha, meu amor, só para dizer uma coisa para você, sobre o David, tá? Ontem alguém colocou para mim assim, o David foi inútil no jogo. Não, é mais do que inútil. Porque inútil é quando tu não agrega, utilidade à tua participação. O David ontem, além de ter sido inútil na partida, ele atrapalhou o processo. Viu como eu Se colocando em impedimento, trancando jogadas do ataque do Inter. O David não é desta função. O David nunca foi centroavante na vida. O Mano tem que mudar isso. Viu como eu consigo separar as coisas e te elogiar de novo? Eu uso as sandálias da humildade, meu querido. Aliás, um abraço ao Bruno Rabasoli, que está nos vendo no programa, disse que minha tese é perfeita. Bruno sabe muito de futebol. Mas Mas é o daí seguinte, o Bruno e tu... o Inter ontem, naquele cenário de jogo, sofreu muito sem um jogador de referência. Tu pode até dizer que os jogadores de referência do Inter não estão bem. Mas, por característica, o David realmente, tu tá certo, Botos, mais atrapalhou do que Ribeiro, fez a tal movimentação. Antes do César falar, só quero lembrar que tu falasse que o César estava na live, eu quero dizer que o César vê o jogo com a televisão ligada e entende e analisa melhor o jogo que 99% dos jornalistas do Rio Grande do Sul. Com a televisão ligada, ele vai analisar o jogo melhor que 99%. Paulinho, bota aí, Paulinho. Já que o JB acabou referendando, a versão oficial, JB agora está inscrito definitivamente, foi aprovado na Associação dos Admiradores de Mano Menezes. Pode botar aí, Paulinho. Por favor, saiu a versão oficial. Tá aí a carteira de sócio. Muito obrigado ao Luga Ribeiro. Obrigado ao Luga Ribeiro, que me mandou lá no direct. Tá aí, JB Filho, definitivamente sócio. Saiu a versão oficial da tua carteirinha. Bem-vindo, JB, à Associação dos Admiradores de Mano Menezes. Quero dizer que aceito fazer parte, mas porque o Mano Menezes valorizou o jogo contra o Cuiabá. A minha única dúvida é que, dependendo do processo, eu não pago a mensalidade. Certo, vamos lá. Eu queria primeiro salientar a importância dos resultados na análise do futebol. O Inter fez 5 gols, sempre teve o controle do jogo. Não dá para falar, mas teve momentos que o adversário conseguiu, mas o adversário entrou com 11, exatamente como o Inter também entrou. Tem umas coisas que o futebol é meio parecido, os adversários também vêm aqui para fazer alguma coisa.
Nunca teve risco no jogo, nunca teve. Nunca teve risco no jogo. Se é verdade que o adversário em alguns momentos pegou a bola com possibilidade de atacar, quantas vezes o Inter teve esta mesma realidade? Verdade. O resultado poderia ter sido muito mais do que 5 e só se pode elogiar hoje. O Baldasso faz uma referência ao Dourado. O Dourado hoje, assim como ontem mereceu críticas, hoje merece elogios. Só não concordo com o Saci, pode elogiar, César. Teve vaia no intervalo, o próprio torcedor criticou. Eu vou te dizer, teve vaia no intervalo, mas o resultado do intervalo é completamente injusto ao que o jogo apresentou. Pode ter vaia pelo ranço do ambiente. Agora, o jogo no primeiro tempo, quem é que tinha que ter ganho? Não, mas é que contra o Olímpia Eu também. Assim, ó, acho que tô fazendo viu ponderações. o jogo Não dá pra colocar o Miguel Ramírez e o Mano Menezes Não. na mesma sala, porque é injusto com o Mano. Agora, contra o Olímpia também, o Inter dominou e tal, e não fez Não, gol. é Então, maior não chance adianta não de fazer gol, Ribeiro, entendeu? Só um pouquinho. O primeiro tempo do Inter não foi bom, concordamos. O Inter estava confuso. Mas quem é que tinha que ganhar? Só que o Internacional chegou na área de todas as de formas, que de todos os jeito? jeitos. Pelo O amor de adversário Deus. teve uma chance de gol que só aconteceu pela falha do lateral esquerdo. Tu vê, eu não sou um cara que tem boa memória, tá? Mas como está muito presente na minha cabeça, eu vou dar para vocês o scout do primeiro tempo. O Inter teve 11 finalizações e no evidente teve 8. Tá, mas, Tá, mas Ribeiro, o não Inter dá pra teve ler estatística 5 assim ao pé chutes, da só letra. tiveram uma Ribeiro. chance de gol. E o Evidente teve 4. Eles só tiveram uma chance de gol. O Inter teve 5 chances de gol no Por que primeiro tempo, isso? cara. Pela Ribeiro, diferença de qualidade. Tá bem, Mas se não me engano, mas é o que o César disse. Se não me engano, o Paulinho pode ter isso aí. Se não me engano, teve um momento do jogo que eu vi, eram 9 escanteios do Inter e nenhum do 9 de outubro. mas não é- Isso no mas primeiro tempo. aí- Ali pelos Aí 35 o JB e foi tal. brilhante. O JB foi brilhante em lembrar que contra o Olímpia, o Inter foi eliminado perdendo 25 chances de gol. não, mas Tá é pegando o que- melhor jogo. Ribeiro, Tu tá tu pegando não aquele entendeu. melhor jogo daquela época. Tu contestou o César dizendo que no primeiro tempo o Inter perdeu a oportunidade de estar ganhando com facilidade. É isso, é só isso. ganha. O Inter tem, Se o Inter fosse um tem. jogo, eu entendo. Gente, é que eu não quero entrar na onda do Ribeiro de criticar o time do Inter, não é isso. Mas eu também só quero ponderar uma coisa. Teve seus problemas, não vamos mascarar, e principalmente Baldacio. Não é a primeira vez que acontece isso de, César, primeiro tempo e aí teve 12 oportunidades e não fazer gol. Não, o Inter tem um problema claro de chegar na frente do gol e não Existem fazer. duas formas de A grande diferença é que desqualificar. o Mano tá fazendo os Existem caras chegarem com qualidade lá. duas formas de desqualificar. Uma a gente está vendo aqui, começa a ver aqui em cima do adversário. O adversário não é bom. Não é bom, então por isso que foi 5 e tal. Quando a gente olha isso, a gente precisa sempre fazer uma comparação. Nós já vimos adversários iguais contra o Inter aqui não perderem para o Inter. Sim, com Medina, recente. Ontem foi 5, podia ter gols de sido atacante? 8. Mas o gol é circunstância. Não. Aliás, eu acho que foi o Mano que foi perguntado ontem, né, sobre isso, né? Foi no jogo do Inter ou foi no jogo do Grêmio? Que teve essa pergunta, mas os atacantes não foi no jogo do Inter. Não marcaram gol. Isso importa? Não, eu vou te dar um exemplo, Importa, tá? importa se eu puder dar Vou te dar um a segunda exemplo. frase. O negócio, a questão... O Inter garantiu a vitória com 3 gols, 2 de bola parada. Não sabia que E não um gol valia. contra. Não vale. Tá, não, mas eu quero... Para quem eu quer quero- falar de sistema de jogo, de coisa, Tá, tem que fazer se não uma tivesse, coisa. até vou te... É difícil. Se tu não tivesse tido nenhuma oportunidade com a bola rolando, serviria o teu argumento. A questão do Dourado e a bola parada ofensiva. Primeiro escanteio do jogo, o Dourado ataca primeiro pau e tem uma modificação com o zagueiro. Qualquer pessoa que estava vendo aquele jogo diz o seguinte: na primeira bola que entrar ele vai fazer, na segunda entrou e fez. É trabalho. Antes ele saía por onde o Dourado? Por onde o Dourado atacava a bola? Lá no segundo pau. É só lembrar, é só olhar. É só olhar. Aí tem trabalho. É uma bola firme, o zagueiro sai da posição do primeiro pau, dá um passo para trás, o Dourado entra na posição dele, ataca a bola, gol do Dourado. Isso é trabalho. Agora, se você só vale gol com a bola rolando e sem sair da grama, vamos jogar a roda. Tu tá sendo assim, infeliz, porque tu sabe que não é isso. Nós estamos aqui analisando os detalhes do jogo. Se for analisar só o resultado, não precisa do programa. Duas coisas, Meneghetti. O principal problema do Internacional nós não estamos discutindo aqui. Ontem nós enfrentamos o adversário que, com todas as dificuldades que tinha, com toda a fragilidade que tinha, deve ter visto alguns jogos do Inter e percebeu que o Internacional tem como principal artífice de processo ofensivo os lados do campo. O Wanderson ontem tinha 3 jogadores marcando ele. O Wanderson não conseguiu jogar. O Bustos do outro lado, a mesma coisa. E o Internacional teve dificuldades e demora para entender isso e passar a jogar um pouco mais pelo miolo, o que acabou acontecendo quando o Tyson entrou. Essa é a primeira consideração. A segunda,
Nós estamos falando aqui de perseguição a jogadores, o que aconteceu com o Dourado e com o Edenilson. E está começando com outro jogador. E pelo menos da minha parte eu não vou admitir isso, que é com o Daniel. O Daniel não falhou ontem. O centroavante cabeceou uma bola no chão, que é o padrão do cabeceio perfeito. Ontem não. A bola quica na linha do gol. mas Isso não é falha. Eu não vi esse debate ontem. Eu acho que Deve. Twitter, né, No Twitter, só isso. Tá, mas aí eu mudo do Twitter. Pelo amor. O cara que acha que esse gol é falha, vamos botar para Não, o Twitter, o César Sena diz, o Twitter, o Elon Musk, que está comprando o Twitter, Desistiu. Ontem ele decidiu fechar o Twitter. O Dourado ontem acabou com o Twitter. O Twitter faleceu. O Dourado e o Edenilson mataram o Twitter. O Twitter faleceu. Aí o erro é teu, Baldasso. O Twitter é uma ratonagem que não existe, ninguém entende nada, nunca chegou Mas perto é uma do estádio de ratonagem futebol que e enche fala. o saco. Não, e fala, o único erro da direção do Inter era ouvir esses caras. Parece que finalmente pararam com isso, trouxeram o mano, começaram a fazer as coisas direitinho, e aí tu traz o Twitter pro principal programa de esportes do Rio Grande do Sul, Baldasso, o problema é teu. Se fosse... Não. Só um pouquinho. Não dá bola pra esses Só um caras. pouquinho. Se não fosse o Mano Menezes, o Dourado estava no Belenenses agora. Mas eu concordo. Tava jogando só que no interior de finalmente Portugal. o Inter não É tem o que dar Mano bola. Menezes. O Inter não tem. Tem cara que nunca. Como é que é chegar pelas placas do Beira-Rio, do GPS, não entende nada, lufas, nunca falou de bastidor, nada, e não dá bola. Não dá bola. Dizer que o Daniel falhou é um negócio. O gol, é verdade, tem o erro do lado esquerdo ali, acaba perdendo a bola. Agora o gol é bonito dos caras, né? É um cruzamento muito cabeçada bonito. bonita, Uma cabeçada... E eles ganharam essa bola aérea, porque pegou a defesa desajustada, o Inter estava mas o tentando cara vai sair, bem, né? e na sequência teve um outro lance de cabeça Isso, também. mas o cara foi vai bem, perigoso. né? Menegas, vou te dizer outra coisa sobre o Mano Menezes ter vindo antes. Tu sabe quem seria o reserva ideal pro Depena, né? Que o Inter não tem hoje, né? O cara que complementaria o lado esquerdo, que tem capacidade de marcação e de saída. Você sabe quem é, né? Ele se chama Patrick. Tu sabe quem seria o titular do lado esquerdo da zaga do Internacional dentro desse processo, né? Cuesta. Ele se chama Victor Cuesta. Graças a Deus, no meio do caminho em que estavam destruindo o grupo do Inter, chegou o Mano Menezes para impedir o que eles iam fazer com o Dourado e com o Edenilson. Seria interessante, Meneghete, ter uma GoProzinha no camarote da direção do Internacional. De ontem? Ontem, assim, com o Dourado fazendo os 3 gols. Porque vamos jogar limpo aqui, a direção do Inter... Eu tô falando nomes aqui. O presidente Alessandro Barcelos não gostava do futebol do Patrick. A direção do Inter não gostava do futebol do Cuesta. E eles também não queriam mais Rodrigo Dourado no estádio Beira-Rio. É forte isso, tá? Eu não tenho essa informação, Não, mas eu é tô forte. dando- Eu sei que o clube... bancando, fui eu que falei. Não, tá bem. Eu sei que o clube como um todo estava querendo colocá-los em negócio. Conseguiu com o Cuesta, conseguiu com o Patrick e queria, sim, com o Dourado. Eu Mas te dou como não informação. sabia que era do presidente. O presidente, por exemplo, não gostava do futebol do Patrick. Tá bem. Vamos, Pedro Oliveira, vamos colocar o Mano Menezes para falar aí. Vamos lá então, tudo bem, Meneghete? Um abraço para você, para todo mundo que nos acompanha aqui no Donos da Bola. O Mano Menezes ele foi perguntado sobre o ataque do Internacional, porque por mais que o Colorado tenha feito 5 gols contra o 9 de outubro, nenhum foi de atacantes. 3 foram do Rodrigo Dourado, 1 do Estevão e outro contra. Então fala Mano Menezes sobre o ataque do Internacional. Eu não tenho preferência por quem faça gol. Desde que seja vermelho, para mim tá bom. É claro que sobre os atacantes sempre recai uma responsabilidade maior. Mas hoje a escolha de um homem de movimentação era exatamente para proporcionar aos outros jogadores a infiltração, a chegada na frente e a equipe ser tão ofensiva quanto quando tem um homem mais de definição. Tanto que quando a equipe se soltou em campo e fez o placar, você viu que aí você joga, né, absolutamente tranquilo, rodando a bola, procurando o melhor espaço, achando a melhor jogada. E é isso que nós vamos fazer. A gente tem muita gente que joga sem um atacante principal e joga bem. O que nós temos é que trabalhar para a equipe entender como se joga com cada formação que nós entrarmos para jogar. E isso é o mais importante de tudo. Vou repetir o que eu disse aqui, que não é nem um elogio, mas é o que eu disse aqui quando o Inter anunciou o Mano Menezes. A carteira de trabalho desse cidadão aí que estava com um agasalho preto, carteira está escrito assim, ó, profissão, treinador de futebol. E aí é a minha opinião,
bom treinador de futebol. Tem as suas manias, tem os seus equívocos, eventualmente fica Dom Casmurro, às vezes até conosco da imprensa, é treinador de futebol, não precisou inventar um técnico, traz alguém que conheça a aldeia, que conheça o grupo e que diga, por exemplo, assim, Gabriel, tu é um bom jogador, mas agora é a tua vez de sentar no banco. Pega o Rodrigo Dourado, onde é que tá o Rodrigo Dourado? Tá aqui? Não, não tá, ele tá lá nas sociais, ele tava vendo o jogo lá praticamente. Traz o Rodrigo Dourado aqui e bota para jogar, para dar um exemplo de outros tantos progressos que o Mano já fez com o Internacional. A campanha do Mano na Sul-Americana ela é irretocável. 3 vitórias e 1 empate quando foi garfado. Diga lá, Fabiano Baldassi. Atenção! Para nós que somos apaixonados por pão e futebol, chegou a hora do gol do dia num oferecimento da Marques Pan. O Inter volta a campo na próxima segunda-feira contra o Atlético Goianiense. E a última vitória sobre o Dragão aconteceu em 2020. O argentino Damián Musto, lembram dele? Fez o primeiro gol do jogo. Paulinho só põe gol para eu anunciar aqui, com Miguel Ángel Ramírez de técnico e Musto agora. Obrigado, Paulinho. O abraço especial de hoje vai para um grande parceiro da Marques Pan que está sempre ligado nos donos da bola. O supermercado Amaral de Cruz Alta. O dono é o Márcio Amaral, que é coloradaço. Um grande abraço para o Márcio do Super Amaral de Cruz Alta, Meneghetti. Boa, Baldassi. Em Cruz Alta, o donos da bola faz eco ali nas ruas centrais de Cruz Alta. Faz eco, tamanha a nossa audiência. Um abraço a toda a equipe do Super Amaral, em especial ao Márcio Super Amaral aí em Cruz Alta. CCD. 1, 2, 3, 4, 5. Taça no armário, Grêmio campeão. O que isso significa para B? O que significa, e as boas notícias que vêm de Vacaria, elas começam com Walter Kahneman. Como é importante para uma equipe um jogador sanguíneo, um jogador que briga pela bola, um jogador que contagia os colegas e um jogador que tem esse espírito de vencer. Aquele time morno que o Grêmio apresentou em muitas rodadas da Série B, ontem viu um jogador diferente, um jogador que vai brigar pelo jogo, pode perder, pode ter suas dificuldades técnicas, claro que sim, só que vai brigar. Ontem Kahneman deu esse espírito ao Grêmio e essa é a primeira boa notícia. A outra boa notícia é exatamente esse rapaz que fez o cruzamento, Janderson. Por quê? Porque da primeira vez que atuou como atacante, lembrando que o Grêmio jogou no 3-5-2 e teve 2 atacantes, sendo um atacante um pouco mais movediço, que foi o caso do Janderson, mostrou qualidade. Me parece que o Roger vai começar a modificar o time pela 3ª vez e dessa vez a gente torce para que ele acerte. Desculpa, eu não entendi. Modificar como? O que tu acha? Estruturalmente. O que tu acha? O Roger usou até agora. O primeiro jogo dele ele usa o 4-1-4-1. Tá. Depois ele migra para o 4-2-3-1. Não dá certo e ele vai para o 4-1-4-1 e fica durante um período. Aí o Grêmio começa a enfrentar dificuldades, ele tenta modificações em 2 jogos que não conseguiu dar certo, sobretudo o jogo contra o Cruzeiro no segundo tempo e o jogo contra o Ituano, com a utilização do Gabriel, e agora ele passa para o 3-5-2. Eu considero isso já uma forma de tu adaptar as características dos jogadores, mas claro que o grupo é capenga e o Grêmio vai sofrer dificuldade também nisso. Vamos, Ribeiro. Vem com o teu entusiasmo e o teu otimismo todo aqui. Não há dúvida que essa goleada sobre o Milan faz o Grêmio ressurgir e dar esperanças à torcida do Grêmio na Série B. Entendeu? Assim, ó, gente, depois vocês acham que eu sou chato, rabugento e tal. Sim, não. Nunca pensei assim, nisso. Tu não pode tomar como referência o que aconteceu ontem. E isso me preocupa. Vamos pular o assunto, vamos falar de outra coisa, então. Nós temos que comentar. O Grêmio fez o que tinha que fazer contra o adversário que pegou. Eu vou comentar o que nós vimos dando a minha versão. E a minha versão é, o Roger vai de novo utilizar um desempenho pontual para mudar o seu conceito. E o que o César disse é verdade, ele foi mudando. Aí, vou pegar só os recentes, tá? O Grêmio teve um primeiro tempo horroroso contra o Cruzeiro. Aí no segundo tempo melhora um pouco com o Gabriel Silva. Fica como referência. No outro jogo, Gabriel Silva titular. Aí não joga nada no primeiro tempo,
Põe o Elkson com o Diego Souza no segundo tempo. Dá uma melhoradinha. Começa outro jogo com os dois. Não deu certo porque agora é 3 zagueiros. Então, assim, o Roger tá indo assim, ó. A cada desempenho pontualíssimo, no segundo tempo melhorzinho, ele já põe esse conceito pro próximo jogo. Eu acho que é um pouco demais isso aí. Sabe? E outra, eu não posso, sabe, o Janderson foi bem, claro que foi bem ontem. Ele foi o melhor jogador em campo, mas foi contra o Glória, que é da segunda divisão. Contra o Glória ontem, Ribeiro. Mas se ele vai mal contra o Glória, a gente vai abrir o programa aqui, que nem o Benítez, tá? Na minha opinião, o Benítez foi mal mais uma vez ontem. Então já estou criticando aqui o Benítez, que está mostrando que foi uma contratação. Na minha compreensão, o presidente Bolzan pensa diferente, o Denis Abraão também, acho que é equivocada. Acho que o jogador não vai dar certo. Vou criticar contra o Glória. E vou elogiar o Janderson, que fez uma boa partida. Mas o mais importante nem é isso aí. O mais importante é que o Janderson vai ser titular contra o Vila Nova. Porque jogou bem contra o Glória. Acho que não. Acho que não. JB, quero te ouvir. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Meneghetti. O Ribeiro foi repórter algum dia na vida? Foi um bom repórter. Foi um bom repórter. Foi repórter, Ribeiro. Olha, cara, eu acho que ganhou o prêmio e tal, prêmio. Eu era uma criança em Capivari do Sul, ouvindo vocês no rádio. E eu tenho uma vaga lembrança do Ribeiro ter feito algumas manchetes dizendo assim, olha, treinamento muito bom, treinamento muito eficaz, esse jogador tá destacando no treinamento. Ele fez ou não fez isso em algumas oportunidades? 200 vezes, todos fizemos. 200 vezes, todos fizemos. É isso, Ribeiro Neto. O jogo contra o Glória é um treinamento melhorado, porque é um jogo oficial. Não dá para ter, e aí respeito máximo à comunidade de vacaria, aquela coisa que sempre tem que ter com os jogadores que são profissionais, mas que estão hoje num nível muito abaixo do considerado que o Grêmio precisa para subir para a Série A. Todo mundo sabe disso, eles sabem, eu sei e você sabe. O que o Grêmio fez ontem, para mim, foi um teste muito interessante que dá a possibilidade para o Roger olhar um time e dizer assim, olha só, eu posso jogar com 3 zagueiros, eu posso ter um lateral para lá, um lateral para cá, só um volante, 2 meias, botar o Janderson como segundo atacante, um centroavante, posso tentar e olhar Como é que ele assim... chamou o volante ontem? Depois a gente vai rodar. Depois a gente vai rodar o Pino Central. Pino Central. Pino Central. Pino Centro. E aí... Um abraço, Roger Machado. Venha aqui falar do Pino Central. Ô, JB, eu acho que teve duas... Então, se ele viu coisas boas, beleza. O Ribeiro, o Chico Garcia. Vocês conhecem todo o Chico Garcia, né? Grevistaço. 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 É nosso. Aí o Chico Garcia, quer dizer, é deles. O Chico Garcia pegou e me mandou um áudio essa semana. É mesmo? Isso que eu te legal. mostrei. Coisa boa. Dizendo assim, vocês iriam surtar no Donos da Bola se vocês vissem o Vitor Pereira, técnico do Corinthians, porque ele muda o time a todo momento, ele começa jogando no 3-5-2, passa pro 4-3-3, faz 4-2-3-1. Falei, Chico, uma coisa é tu mudar taticamente porque o jogo pede, porque tu tá treinando o teu time. O Roger está mudando por necessidade, que ele mesmo, o Roger, já admitiu, que não encontra um time ideal, não consegue estabilizar o time e está mudando para ver as peças. O pessoal lá de cima, isso aí o Ribeiro tem razão. O pessoal lá de cima maldosamente fez uma pergunta que eu nem concordo com a pergunta, que acho que é uma pergunta sem caráter. Se tu via o programa todos os dias quando tu era jovem, por que tu não conseguiu aprender? Mas depois tu fala sobre isso. Essa é a turma lá, Chiclé, aquela turma lá de cima, tá? Duas considerações. Eu acho que a grande notícia do Grêmio ontem é o Kahneman, né? O retorno desse jogador, não só pelo que ele significa no campo, pelo que ele significa para o grupo, né? Ele torna um ambiente do Grêmio um ambiente diferente, inclusive em envolvimento com o jogo. O Roger, inclusive, falou que ele incendiou o vestiário. Aí é que tá. Se tu tem o Kahneman, o teu envolvimento com o jogo é um. Se tu olha para trás e tu vê que o Kahneman tá no campo, é outro. Então, essa é uma grande notícia. A outra coisa só. O Grêmio teve ontem, a gente precisa citar isso, o Grêmio teve ontem um resultado para si na Série B fantástico e completamente inesperado. O Sport Recife perdeu em casa para o CRB por 1-0. Esse resultado para o Grêmio é fundamental, inclusive para a tranquilidade, pelo que vem pela frente. Foi um exercício que acho que talvez o CCD possa conduzir melhor que todos nós. Vamos pegar esse esquema que vai servir como referência para o jogo contra o Vila Nova e vamos montar o time do Grêmio, que não vai ser esse aí, né? Mas era exatamente Esse vídeo está no meu canal do YouTube, inclusive, hoje pela manhã. Sério? Exatamente lá. Leonardo Meneghetti, fiz esse vídeo aí com prancheta, inclusive. Tem prancheta. É Leonardo Meneghetti com G1? G-H-E-T-T-I. G-H-E-T-T-I. Tá fazendo para Que nome implicar. bonito, hein? Ele tá fazendo para implicar. Ele faz. Eu queria Ficou magoado com a colocar, turma lá de porque o Roger pode estar pensando, o que a gente pede para um treinador? Que ele adapte o time aos melhores. É a primeira coisa. Eu não sei qual esquema ele vai jogar, mas eu prefiro que ele bote os melhores e ele adapte o esquema aos melhores. Quando tu tem isso,
tu começa a ver que o 3-5-2 passa a ser quase uma necessidade do Grêmio. Tá, monta o time aí. O goleiro, tira o goleiro, tá? Escolhe o Breno lá, o Breno é mais goleiro que o Chapecó. Ontem o Chapecó quase tomou um gol que... Seria um baita debate para amanhã, né, Ribeiro? É. Seria um bom debate amanhã. Nós temos 2 jogos hoje, né? Ah, tá bem. É, um baita de um debate amanhã, né? Eu acho, amanhã mas- vamos debater o provável mas time eu queria- da- eu É acho. que tu já fez o teu canal, né, cara? Também, Aí nós mas vamos o ficar canal muito não é atrasados. Meu canal é pequenininho, aqui é o dono da bola, TV aberta. Eu queria apenas colocar a zaga do Grêmio. Começamos o debate, mas a gente termina pela zaga. O Kahneman vai jogar, né? Eu não sei. O Jeromel vai jogar, né? Sim. E o Bruno Alves é um dos principais jogadores hoje desse time. Aí eu tenho divirjo uma de dúvida. ti. Três zagueiros. Aí eu divirjo de ti. Eu tenho Mas uma tudo bem, dúvida. A gente vai poder debater isso Amanhã aí a gente amanhã. vai ter que falar isso. Pedro, vamos colocar aí o Roger para falar do esquema. O Roger Machado, ele fala sobre o esquema do Grêmio. Ele foi perguntado sobre essa situação dos 3 zagueiros. O Grêmio jogou com o Natan centralizado, o Rodrigues pelo lado direito e o Kahneman pelo lado esquerdo. Aí o Sarará e o Thiago Rosa faziam os papéis de alas. O Roger Machado foi perguntado se esse sistema pode continuar na Série B do Campeonato Brasileiro. Então fala Roger Machado, técnico do Grêmio. O primeiro objetivo foi equilibrar o time com as alternativas que a gente tinha pro dia de hoje, mas também com o retorno do Kahneman, a gente ganha mais uma opção com a afirmação e a realidade que o Natan passou, né, com a entrada do Heitor, né, a gente ganha alternativas que dá condição de buscar por vezes uma linha de 5 para que a gente tenha, como teve hoje, pelo centro do campo, um volante, 2 meias, né, 2 atacantes mais rápidos, um centralizado, outro de flutuação, como foi o caso do Janderson hoje, e pelas beiradas 2 alas. À medida que eu tenho 3 centrais, eu consigo ter o meu pino de centro mais leve, né, e consigo ter 2 centroavantes, ou um centroavante de variação com alas atacando a profundidade para cruzamento em terço final, né, funcionou bem hoje. A gente sabe que o nível é diferente, né, mas o que me interessou foram as engrenagens. Eu quero dizer pra vocês que eu adoro, tá? Já sei que eles vão dar um laço aí, eu adoro. Eu acho quem fala com esse tipo de linguagem bacana, acho moderno, acho que vai também fazendo um pouco de pedagogia. Teve um momento do Roger, quando ele criticou quem chama de 3 volantes, quando ele jogava com os 3 volantes, e quando ele disse que ele tinha achado o esquema, que agora ele já desmanchou ali, ele mostrou uma certa soberba. Tá? Mas esse linguajar dele, Paulo Autuori também assim, eu acho muito bacana. Sabe o que eu acho disso? Ele obriga as pessoas a pensarem. Isso é justo. Só que a resposta está posta ali. A resposta está posta do que ele vai fazer. Ele vai construir uma equipe que ele precisa de 2 laterais que sejam que deem profundidade para o time. Mas quem vai ser o Pino? Quem é que vai ser o Pino? O Pino é o jogador que ele está tentando, que pode ser, sabe quem? Sabe qual é o Pino mais leve? Não, o mais leve vai ser o meia. Vai ser o Tu acha Campas. que isso tem a ver com Não, a mas o fragilidade? Campas não, o Pino Pino central. de centro. Pino de centro é Ele volante. eu acho que ele vai jogar com 2 volantes e vai ter esse cara mais leve. Eu quero, jogando. deixa eu, por questão de ordem, Ribeiro Neto. Francisco Ribeiro Neto. Foca aí do Francisco Ribeiro Neto, por favor, a nossa câmera. Por favor, Ribeiro Neto. O que ele quis dizer quando ele fala que ele quer ter um pino de centro mais leve? É assim, ó. E o terceiro terço do campo Ah, também. não, vamos por partes. Não, é que eu vou dizer assim, Seja rápido. eu preferia que ele respondesse aqui ao vivo com a gente, né? Estamos aguardando, Roger. É o seguinte, tá? O pino central tanto pode ser o enganche, tá? Como pode ser alguém que de movimentação no terceiro terço de campo, entendeu? Porque a flutuação, ela depende muito da profundidade, entendeu? É isso aí. O que é o centroavante de variação? Eu não entendi nada que tu falou, tá, Ribeiro? Só pra dizer isso. azar. O Roger nem tentou, não entendi nada. Centroavante de variação, Ribeiro Fala o Neto. que é o centroavante de variação. Centroavante de variação Sabe é se que... entende. O David é um centroavante de variação na visão do Mano Menezes. Elton É um cara muito... Ah, centroavante de variação é um centroavante que não faz gol, é isso? Aliás, eu entendi o que o Roger disse, eu não sei se a gente vai rodar o presidente Bolsonaro, eu tive uma certa dificuldade para entender as ideias que ele falou, especialmente nas primeiras respostas do presidente Bolsonaro. Mas o Roger eu consigo entender, para mim é claro. Nós estamos aqui debatendo, mas eu acho que é absolutamente claro. Tá bom? Não, Mas gente, é legal, uma Meneghetti. brincadeira aqui. Meneghetti, Porque legal são isso, expressões tá não no teu usuais. vídeo, o legal disso é que te obriga, ele posicionou novas ideias e te obriga a pensar. Te obriga a pensar o que ele tá fazendo. Eu, particularmente, gosto muito desse tipo de... Eu gosto de treinador que... Eu prefiro isso do que o frase pronta.
Vamos falar da KTO.com, nossa casa de apostas, cupom promocional é Donos TV, que entrega a todos vocês, está aqui no ar agora, Donos TV, que entrega a todos vocês uma bonificação de 20% no primeiro depósito. Lembrando, importante, a KTO não tem aplicativo, é KTO.com, o cadastro é muito rápido, o cupom promocional é Donos TV, 20% de bônus no teu primeiro depósito. E aí tu sai a te divertir. 2 jogos que a nossa produção e edição separou pela Sul-Americana. Hoje às 7h15, São Paulo e Ayacucho do Peru. Baldasso. 2-0 São Paulo. CCD. Eu tô com o São Paulo também. A minha esperança, inclusive, é o São Paulo. 3-0 São Paulo. É a minha esperança. Tá bem, Rogério Ribeirinho. Ceni. 1-1. Vai ficar nesse 1-1 aí, martelando? Olha, eu tenho ganho. O meu avô tinha um amigo que jogava na loteria esportiva. Existe ainda, né? A loteria esportiva. Jogava. Eram 13 jogos, acho que são 13 ainda, né? 13 jogos. Botava tudo coluna do meio, na época tu fazia com um duplo. E o último jogo, 13, ele colocava na coluna 1. Pum. Então, ele fazia um duplo, que era a coluna 1 e a coluna do meio. E nunca ganhou. Se ganhasse, ia ganhar sozinho, né? 13 jogos. A ideia era Essa é a ideia. A ideia era essa. Vamos lá, então. JB. Tô vendo aqui, ó, o que o São Paulo precisa fazer para ter a melhor campanha geral da Sul-Americana? Que não serve para nada. Historicamente, o melhor não ganha. Mas acho que vai ser uma goleada. Deixa eu ver qual é a goleada que o São Paulo precisa. O São Paulo tem que golear. Então eu vou botar 3-0 São Paulo natural. O Santos ontem pariu uma bigorna. Tava salvo. morto até os 40 do segundo tempo. Pedro Oliveira, São Paulo e Ayacucho do Peru. Só queria responder pro JB que vale sim, tá? A primeira colocação da Sul-Americana vale sim, porque daí nas quartas de final e na semifinal o time joga em casa a segunda partida. Eu acho que vai ser 2-0, inclusive um gol do Patrick Choco, que já fez gol na última partida da Sula. 2-0 gol de Patrick Choco. Tá bem, eu tô votando peraí. Hã? Acabo de ler aqui que São Paulo vai com um time completamente reserva para a partida. Alguém quer mudar alguma coisa? Eu não votei ainda. Não votei, eu botei essa Vai ser vantagem. 3-0 São Paulo 0, Ayacucho também 0. Ainda sobre loteria, muita curiosidade. Meu pai ganhou uma vez na loteria, né, dividiu o prêmio, ganhou o equivalente a um carro 0. E aí ele teve um jogo que foi para sorteio, não saiu o jogo domingo. E ele tinha um empate no jogo. E ele acabou acertando o empate no sorteio. O jogo do sorteio foi na segunda-feira. Não, imagina a tensão. Imagina a Ele deu tensão. o carro zero? Eu era menino na época. E eu também ganhei já uma vez na loteria. Além de eu ganhar na KTO toda hora, eu ganhei quando eu descobri Luciamate, né? Bilhete premiado. Também ganhei na loteria, né, gente? Vamos respeitar. O que tu tá precisando? Não, alguma coisa. Ela não tá deixando de fazer churrasco, né? Ela vetou o churrasco e tu diz, eu quero fazer um churrasquinho no final de semana. Mais um jogo na KTO.com, que é a melhor casa de apostas que tem, é a nossa casa de apostas, cupom Donos TV, Atlético Mineiro e Tolima, Baldacinho, Libertadores, hoje 9 da noite. 6-0. 6? Eu vou Tolima- perguntar, Tolima não porque é- teus palpites são meio esdrúxulos. Tolima Pra quem? não é mal. 6-0 é verdade. Mineiro. Aliás, ontem, Quase, né? Não, mas aí é que tá. 6-0 não tem como botar resultado exato mais de 5 na KTO. Então eu botei que o jogo teria mais que 5 gols. Te consegue. Ganhamos o churrasco no final de semana. O Atlético não tá bem e vai ganhar apenas por 2-0. Tá bem. Pedro, Atlético Mineiro e Tolima na KTO. O Atlético Mineiro já está classificado, então vai ser 1-1 pro Tolima também se classificar. 1-1. Quase que eu levei um susto que ele ia dizer 1-1 pro Tolima. Aí eu ia cair aqui. Nós estamos vivendo surpresas Ribeiro fortes. Neto sai do 1-1, cara. Tá bem? 0-0. JB. Atlético Mineiro recebe Tolima e mira a terceira melhor campanha da Libertadores. Não é tão boa a campanha assim do Galo na Libertadores. Não serve pra nada. Cara, acho que vai vencer por uns 2-0. Tá bem. 2-1 Atlético Mineiro é o meu palpite. KTO.com, o teu cupom promocional lá, a gente entrega, é Donos TV, para que tu tenha uma replicação de 20% no teu primeiro depósito. Pedro, mais um destaque de Mano Menezes. Vamos trazer o Mano Menezes falando sobre Tyson, porque o Tyson entrou no decorrer da primeira etapa contra o 9 de outubro ontem. Ele se recuperou de uma lesão muscular na coxa esquerda. Ele foi preparado para ser titular na partida de ontem, mas acabou entrando na primeira etapa porque o Maurício se machucou. E um detalhe, depois da partida contra o 9 de outubro, o Tyson, ele postou no seu Instagram uma foto da partida e ele disse, abre aspas, chinelinho está de volta, fecha aspas. Então vamos ouvir o Mano Menezes falando sobre o retorno de Tyson ao time do Internacional. A preocupação nossa com o Tyson era exatamente não correr o risco de não tê-lo tantas vezes como já aconteceu na temporada. Eu sei como é, você contrata um jogador com grande história, jogador vencedor, e às vezes as coisas não estão andando tão bem, e aí você apressa e põe lá dentro, né?
Duas coisas difíceis de acontecer. Ele não consegue entregar porque ainda não está numa condição boa e você ainda começa a perder o jogador por frequentes lesões. É isso tudo. É a única coisa que não pode acontecer agora. Então a gente está trabalhando, todo o departamento está trabalhando para dar a condição para ele. Ainda havia um pequeno risco hoje, mas era importante. Tá? É por isso que ele não iniciou a partida, por isso que dosamos para entrar já numa segunda parte do jogo. Até entrou um pouco antes do que nós queríamos, a ideia era entrar aí com ele para jogar 30, 35 minutos do segundo tempo. Já foi bem, porque é um jogador que a bola não queima no pé, naqueles momentos importantes de construção. O Tyson entrou ontem no jogo na posição do Maurício, que saiu com o entorse no joelho, e melhorou o time. Ele não foi exuberante. Até perde um gol no finalzinho do primeiro tempo, teve uma boa oportunidade, dá um chute fraco. Mas ele melhorou, Baldasso. O Internacional foi outro com o Tyson, na tua leitura, que eu acho que é adequada, de que com ele o Internacional conseguiu jogar um pouco mais por dentro, um pouco mais pelo meio. O Inter passa a ter várias opções, né? O Tyson jogou ontem, onde vai jogar o Alan Patrick. E aí o que o Mano Menezes vai fazer? Ele ganha muito bem para resolver esse problema. Esse é o bom problema. Ele passa a ter jogadores qualificados para as mesmas funções. Vou dizer mais. Ontem o Estevão apareceu e levantou um crachá para dizer o seguinte: eu tô pronto também. Então o Inter passou a ter vários jogadores de criatividade, de movimento de meio, de criação de meio campo à disposição do Mano Menezes. O Tyson não pode ficar fora do time. Eu já pedi aqui pelo menos um teste do Tyson junto do Wanderson no ataque, na medida que os nossos centroavantes não estão funcionando. Agora, o Tyson bem, saudável, o Tyson faz a diferença. Fala, JB. Meneghetti, assim, ó, aconteceu um fato ontem no Instagram, o Tyson posta uma foto dele e coloca a seguinte legenda: o chinelinho voltou. Mas quem chamou ele de chinelinho? Eu não acho que alguém chamou ele de chinelinho, mas assim, todo mundo, inclusive nós aqui do Donos da Bola, assumimos tudo certo, fizemos a estatística, todos os principais sites, jornais e imprensa do Rio Grande do Sul, a estatística de que desde que o Tyson chegou até agora, ele participou de apenas metade dos jogos do Inter. Na outra metade ele estava lesionado, sem condições, em algum momento não pôde jogar. Eu imagino que não vi alguém chamando de chinelinho, mas acaba levando para esse termo. Porque tu contou um fato. Exatamente, é isso que eu queria colocar. Primeira questão. Respondeu a um fato. O Inter vence por 5-0 e o teu capitão chama um protagonismo negativo. Eu já acho isso bastante ruim. Mas a primeira questão é: quando tu coloca uma matéria jornalística no ar, dizendo assim, Tyson, principal reforço da temporada passada, o ídolo que há muito tempo o torcedor queria que estivesse de volta ao Beira-Rio, não está conseguindo jogar em 50% das partidas, eu não vejo isso como chinelinho. Eu vejo isso como uma informação relevante que o próprio Tyson devia. E eu acho que ele faz isso pelo profissional que é, se cobrar dizendo assim, eu tenho que entregar mais. A não ser... Não, só um pouquinho. Ele está lesionado, não tem nada a ver com ele. Eu não vou cobrar do Tyson que ele se lesiona, né? Não, aí é que está o problema. Esse é o problema. Isso pode ter magoado ele. Daqui a pouco o Tyson, que realmente não jogou a metade das partidas do Internacional, está sendo cobrado por isso. E algumas pessoas da imprensa deram esta conotação, como o JB agora, de que o Tyson tem que ser cobrado por isso. Eu vou dizer uma coisa: o Internacional mudou 5 preparadores físicos no ano e mandou embora 2 dos mais capacitados do país. Como é que eu vou cobrar que os caras não se arrebentem? Eu acho que não é uma cobrança no Tyson, é uma cobrança na situação. O Tyson, como disse o JB, veio para ser o diferencial e não está conseguindo. Isso é fato. O Kaká deu uma... Mas quando joga é diferencial. O Kaká deu uma recente entrevista, acho que foi no Podpah. O Kaká falando o seguinte, que quando ele sai do Real Madrid, ele inclusive recebe os parabéns do clube, dizendo assim, nunca faltou profissionalismo. Tu foi um cara, isso eu imagino não, tenho certeza que acontece com o Tyson. Nunca faltou profissionalismo, tu te dedicou e tudo mais, ele ficou muito feliz. Mas hoje, fazendo a avaliação no Real, ele sabe que ele, pelo tudo que pagaram por ele, tinha que ter dado melhor. Não deu. Ele se lesionou muito, acontecendo várias coisas. Baldasso é o mesmo pro Tyson. Não falta profissionalismo, não falta dedicação. Mas é óbvio que tu vai ver o seguinte, poxa, a principal contratação não tá conseguindo jogar. E a única coisa que eu acho ruim, embora eu entenda que ele é um ser humano também, e por vezes tu tá ali chateado, é tu trazer um ponto negativo depois de 5-0. Eu entendi a tua jogada, entendi o que tu tá falando, mas eu quero falar sobre esse rendimento do Tyson. Eu queria apenas fazer uma pergunta para vocês em relação ao Tyson, e não diz respeito às questões fora do campo, sim dentro do campo. O Mano Menezes aqui sugeriu que Tyson e Alan Patrick jogassem na mesma posição. Ele, em determinado momento, ele permitiu que a gente pensasse isso. Vocês conseguem achar características parecidas? Ontem eu vi o Tyson bastante no jogo.
ele não é parecido com o Alan Patrick. Mas ele vai jogar na mesma É faixa. outra característica, mas o espaço do campo eu concordo com Pois ele. é, mas será que não dá para É jogar? que sabe os qual é o dois? problema? Nós, quando chegou o Alan fiquei na Patrick, dúvida na ontem. nossa primeira concepção de time, a gente encaixou Alan Patrick e Tyson juntos. Porque a gente encaixou o Alan Patrick no tripé mais inicial, atrás. só que aí tem o Depena. Aí apareceu o Depena e o Depena hoje é intocável sonho. no time. Aí com o Depena intocável, aí é Tyson ou Alan Patrick. Meu sonho, Meneghetti, eu sei que tu tá inscrito, mas meu sonho era Tyson, dá 2 passos pra frente e fica do lado do Wanderson ali, Wanderson e É o que Tyson. o Baldassi Eu queria faz. ver. Eu também acho que chegou, Stefan mas acho que não vai Eu não acontecer. tenho essa decepção toda que eu vejo também de alguns colorados ou jornalistas com o futebol do Tyson. Acho que ele teve uma sequência de lesão, isso eu concordo com o Baldassi, não é responsabilidade dele. Eu sei o quanto o Tyson é dedicado, é abnegado e jamais iria se esconder de lesão. Então eu nem cogito essa possibilidade. Eu acho que ele é um bom jogador, ele é útil e eu não espero muito mais que ele consiga entregar. Agora, tem um detalhe. Quando eu analiso o Tyson do ano passado, que em jogos importantes foi bem, Grenal contra o Flamengo. Quando eu analiso o Tyson do Medina, eu tenho que colocar na pauta que eram times ou desarrumados ou desmotivados por conta do treinador passado, o Aguirre, agora por conta de um time descaracterizado, que não tinha uma engrenagem. Aí é difícil para o bom jogador jogar. Eu tenho convicção que o Tyson, com o Mano Menezes, independente da posição que o Mano coloque, terá outro rendimento, terá mais condições, tem mais parceria para crescer. Eu não tenho essa decepção com o futebol do Tyson. Por que essa tua avaliação ela não vale então para todo mundo? Por que tu tem que avaliar o seguinte, nenhum jogador pode ser criticado porque a culpa era só do Medina. Mas tu fazia críticas não é pontuais nenhum aos jogador, é que jogadores. tem jogadores que... Por quê? Eu vou te responder. Porque tem jogadores que eu via que não estavam jogando bem. A nossa divergência é que eu acho que o Tyson está tendo um rendimento satisfatório. É simples. O jogo contra o Olímpia, voltando lá atrás, o jogo contra o Olímpia é um exemplo. Foi contra o Olímpia. Eu sou ruim de memória, mas é esse. O Tyson jogou um partidaço, botou todo mundo na cara do gol e os caras não faziam. Parece que o time, ele fazia, faz. Se ele, no começo da trajetória dele, se todo mundo fizesse os gols que o Tyson estava dando para os caras fazer, ele era líder de assistências e o Inter estava numa posição melhor. Eu concordo. Só que eu só não concordo com o seguinte, e eu acho que é justo colocar esse recorte aqui. Se tem um desconto pro Tyson porque a culpa era do Medina, tem que ter para todo mundo que estava jogando Tem mal. jogadores que eu via que não estavam rendendo bem. Entendeu? Mas eu também acho que acaba atenuando isso. E no ano passado com a Aguirre também, só que eu acho que o Tyson, a diferença é que eu acho que o Tyson teve um rendimento Eu satisfatório. tenho que chegar e dizer assim, olha só, Sem Wesley brilho, mas Moraes, satisfatório. o Wesley Moraes não tem responsabilidade porque o Medina Não, é que mas prejudicava o time. mas aí tu tem que ver a posição do jogador e o acabamento técnico que ele dá nas jogadas. E o Tyson, pra mim, não comprometeu. O Wesley comprometeu. É uma decepção. Este é uma decepção. Aliás, decepção pra vocês, né? Que chegaram a compará-lo com o Yuri Alberto. Eu nunca comparei ele. Eu nunca esperei tudo isso dele. Mas a contribuição dele até agora é próxima do zero. Pedro, vamos colocar o presidente Romildo Bolzan para se manifestar sobre o título da Recopa. Exatamente. O presidente Romildo Bolzan Júnior concedeu entrevista coletiva depois do título gremista e ele entende que não existe uma retomada depois desse título, mas a vitória foi importante para consolidar alguns pontos importantes. Então fala o presidente Romildo Bolzan Júnior. Não significa retomada, significa que a gente está fazendo uma campanha absolutamente estratégica e pode, evidentemente, não ter retrocesso. Mas a campanha do Grêmio faz parte de um processo que tem que chegar ao final dessas próximas 6 rodadas, uma situação que nos garante, pelo menos, ter perspectiva de futuro. Esse jogo de hoje aqui foi um jogo importante, por quê? Porque confirma um título estadual, confirma uma situação de confirmação, principalmente com o time reserva e de jogadores importantes. Acho que nós temos aqui que agregar muito mais valores do que aquele que nós tínhamos lá e podemos jogar muito mais, vamos dizer assim, com esses jogadores que temos hoje aqui, agregando no time muito mais qualidade. Acho que é isso que é importante examinar e acho que é isso que o Roger deve ter examinado também e acho que isso é importante que todos nós examinemos. César, quem sabe tu me lê aí sobre a questão do presidente Bolsonaro, que eu tive dificuldade para entender o que ele quis dizer. Ele falou que o Grêmio tem uma estratégia para jogar a Série B, é isso? Na verdade, o presidente nessa linha também de tentar jogar palavras, ontem ele não estava muito bem, acabou usando a palavra... gripado, o Grêmio, gripado, alguma coisa, ele estava para baixo um pouco sim, e usou a palavra, o Grêmio está fazendo uma Série B estratégica. Eu juro que ali eu baixei o volume, eu disse, não dá. A única coisa que nós não estamos fazendo é uma Série B estratégica. Única coisa que nós não estamos... Estamos fazendo uma Série B dramática. Mas, César, sabe o que eu penso? Às vezes eu posso não estar enxergando alguma coisa que ele queira dizer. Eu sei. Entendeu? Sabe? Eu sei. Então me ajuda.
Quer falar? Não. Mas eu tenho uma... O que pode ser uma... Tô tentando ajudar o presidente. Eu tenho uma posição... Tava com dificuldade de entender o que ele falou. Não, eu tenho uma posição. O presidente está cansado. Não, isso é fato. O presidente não consegue mais... Existe uma... O Grêmio precisa de um líder. E o presidente não consegue mais ser esse líder. Assim, ó, CCD, eu ouvi já de uma pessoa, vou dar aqui, foi o Serginho Vasquez, que falou o seguinte, que é o diretor de futebol do Grêmio. O Grêmio precisa se manter entre os primeiros, porque volta o Kahneman agora até a virada do turno. O ideal seria estar no G4, mas precisa pelo menos se manter ali perto até a virada do turno. Porque volta o Kahneman agora, volta o Ferreira, o Guilherme, e o César tem essa informação, eu tenho essa informação, ele vai ser o titular da ponta direita do Grêmio com o Roger Machado, o Guilherme, atacante de velocidade canhoto. E talvez volte o Tassiano. Guilherme não é canhoto. Hã? Guilherme não é canhoto. Guilherme é canhoto. Não. Tá, vamos lá. Onde? Tudo bem, vai na tua. Ambidestro, chuta com as duas. Espera que... Ele tem facilidade com Tá bom, vamos lá. Aí o Guilherme é atacante que vai jogar pela direita. E o Grêmio acha que vai encorpar. Pode vir mais alguém. Então, o Lucas Leiva tá querendo e tal. Então o que eles acham? Aguenta na parte de cima e o sprint vai ser depois da virada do segundo Então, por turno. isso, claro, entendi. Eu acho por que isso que o Grêmio, por exemplo, não ganhou do presidente... Criciúma. Tô entendendo assim. Não. Então, ó, não vamos subir agora. Vamos ficar aqui, 6-7, deixa o Novo Horizonte não Pelo amor passar. de Deus, Criciúma, podemos ganhar. Não ganha do Criciúma. Eu E Ituano? Não. Deixa os caras fazer um gol no final pra subir depois. Eu não acho que foi legal a entrevista do presidente. Não foi. Qualquer pessoa que viu a entrevista viu que não foi uma entrevista boa. Ele tava pra baixo, além disso, o que eu acredito é que o presidente, quando ele fala assim, alguma coisa ou estratégico ou tal, talvez no inconsciente dele tenha essa questão de, ó, vamos nos manter, tô somando uma coisa com a outra, vamos nos manter, porque a partir do segundo turno vai ser melhor. tentando salvar a gafe que ele fez. Mas pode ser isso, olha aqui, por exemplo, eu tive uma fase da minha vida aí, né, um pouco mais difícil, então os boletos vinham, eu não conseguia pagar, aí eu chegava em casa, e agora, Chico? Calma, estratégia, entendeu? É só pra tu dar um... Bota os boletos na última gaveta e... Isso aí é uma não vê eles. estratégia. Mas tu pagou todos os boletos. Graças Tá, mas a o Grêmio Deus. não tem problema de boleto, pelo menos por enquanto, né? Não, mas tem problema Vai de ter. ponto. Vai ter. Tem problema de Sabe ponto. que, Meneghetti, esse é um ponto legal que tu coloca. Sim, eu tenho, mas eu tenho 10 segundos pra tu falar do 10, ponto legal. eu não sei se não tem problema. Nós não votamos na enquete. Antes do resultado final, vamos votar aqui rapidamente. Eu vou abrir o meu voto, vou repetir o que eu disse lá atrás. Acho que o Inter tem bola, pelo menos o que eu vejo hoje, para chegar na fase semifinal da Copa Sul-Americana Ribeiro Neto, onde o Inter chega. O Inter pode ser campeão. E, aliás, é algo que eu sempre pensei, né? E que nesse meio do caminho houve turbulências, mas agora, né? Acho que o Inter volta a ser candidato. César. Eu acho que o Inter é candidato, a minha esperança é o São Paulo de Rogério Ceni. Pelo amor de Deus, uma vez só, Rogério Ceni. Depender do Rogério Ceni, tu olha. Eu sei, eu sei que a minha fase é horrível. Teu destino não é dos melhores. JB, onde o Inter vai chegar? É que assim, a pergunta não é onde o Inter vai chegar, onde o Inter pode chegar. Chance de ser campeão tem, então vou votar que pode ser campeão. Pode ser campeão, pode ser. O Guairenha não pode ser. Aí na tua tese o Guairenha não vai ser campeão. Bom, Acho mas que é a minha tese, não é a tua, Não, eu né? sei, mas tua tese pode ser, claro que pode. Tem aqui que eu tenho que ser igual a de todo mundo? O ou ideal é a minha seria tese? isso. O ideal seria segue os bons e serás um deles. Vai por mim. Ou não. Meneghetti, eu achava que o Inter era campeão da Sul-Americana quando o Medina estava aqui. Imagina agora com o Mano Menezes. Eu já estou limpando o lugarzinho para botar a taça já. Porra. Tá com muita poeira. Tu vai botar lá no teu cenário novo a Tá com taça? muita poeira. Me empresta a taça da maçã que tu ganhou ontem pra eu botar lá, então. Eu quero saber Baita se tá com taça. muita poeira ou não. Vocês comemoraram o título de ontem, pelo amor. Quero Constrangimento. saber se Que tá com constrangimento. muita... A Taça da maçã. A taça da maçã, não. Responde o que eu te Pelo amor perguntei. de Tá Deus. com muita poeira ou Não, não? senhor, lá tem a taça que tem FIFA escrito embaixo, inclusive. mas sem e tu não poeira. tem. Vamos lá, Paulinho, vamos colocar a enquete interativa aí no ar, o resultado, pessoal que votou, onde o Internacional pode chegar na Sul-Americana. Ser campeão, quase a metade, 47%. Finalista, 8%. Semifinais, 10%. Quartas de final, 11%. Eliminado nas oitavas, 24%. E agora a gente fica entre amigos com o Alejandro Malo. Boa tarde, Alejandro.